Minha diretoria, que lapada, o Vasco toma de 3-0 do Bragantino e entra numa crise não só pelo resultado, porque o resultado em si seria ali o terceiro jogo que o Vasco dá uma bobeada depois de uma boa sequência, mas pela reação do torcedor, que eu realmente não entendi, achei absolutamente desproporcional, exagerada, não pelo jogo de hoje, mas pelo todo, né? O Vasco vinha de uma sequência legal, estava ali no Campeonato Brasileiro no meio do bolo ali, que é onde ele tem que estar com o elenco que ele tem, não dá para sonhar com muito mais que isso, se classifica na Copa do Brasil. O Vasco, de repente, toma uma lapada de 4-1 para o Internacional num jogo esquisito, que o Vasco as coisas não funcionaram, o Vasco deu um branco ali, tomou uma paulada. Foi jogar com o time reserva contra o Olímpia do Paraguai, e aí foi jogar com o time reserva, né? Naturalmente. Abriu mão desde o começo da Sul-Americana e perdeu o jogo naturalmente com o jogador expulso, porque até então estava jogando, mas enfim, perde o jogo. Hoje recebe o Bragantino em casa. As coisas não acontecem desde o começo do jogo. O Bragantino joga uma grande partida e as coisas não acontecem. Mas, cara, no intervalo do jogo, o Bragantino faz o gol aos 40 e poucos, 44, 45 do primeiro tempo. O Vasco já vai para o intervalo, o frisson, que é de apoio de São Januário, já se transformou num inferno. Já se transformou num verdadeiro inferno. Parece que o Vasco está numa crise assim, o último colocado não ganha 8 partidas e tal. Quando volta para o segundo tempo, o Vasco tenta fazer alguma coisa, os principais jogadores do Vasco não estão jogando bem, não pararam de jogar do nada. E não tem outra, não dá para passar outra coisa pela cabeça que não seja olhar e falar, cara, alguma coisa ali aconteceu. Porque um time que estava competindo, que estava bem, de repente, evoluindo, de repente esse time toma uma paulada do Internacional. A sequência eu não vou considerar muito jogo contra o Olímpia, que era um time reserva. E hoje toma 3-0 do Bragantino em casa, cara, alguma coisa aconteceu. Agora, o fato de ter acontecido alguma coisa, esse sendo o segundo jogo, sendo que o Internacional foi fora, esse sendo o segundo jogo que o Vasco dá uma tropicada dentro de casa, né, dentro de casa não, no Campeonato Brasileiro, pesada. No segundo jogo, todos os jogadores não prestam, a torcida protestou o segundo tempo inteiro, jogou copo e xingou o Renato Gaúcho o jogo inteiro. Eu sei esse cara, é o Zubeldia no Fluminense, é o outro lá, o Roger no São Paulo, o Tite no Cruzeiro. Cara, eu tenho a impressão que todo mundo virou digital influência de clube, porque qualquer resultado adverso tem que sair todo mundo. A torcida do Palmeiras está pedindo a saída do Abel, gente. A Mancha Verde mandou um negócio de pedir saída do Abel. Cara, peraí. Não estamos falando só do Vasco aqui, nós estamos falando de tudo. Acho que está na hora de dar uma parada e raciocinar um pouco, porque duas derrotas, o Vasco tem que pegar tudo que estava acontecendo, agora joga tudo fora, vai tomar no cu, treinador, você Tietchan é um merda, você Thiago é outro merda, você atacante é um merda, você ponta direita é um merda, você Gomes colombiano, filha da puta, não serve mais, joga copo no cara, pode perder mando de campo, sei lá. Irmão, o que é isso? O que nós estamos vivendo, cara? O que nós estamos vivendo? O Palmeiras perdeu 4 jogos no ano, a torcida do Palmeiras está fazendo campanha para o Abel Ferreira ser demitido. Cara, isso aqui virou um país de mimado, e o futebol é só um reflexo disso. Se não for tudo do jeito que você quer, se não acontecer tudo do jeito que você quer, você se revolta e pede para todo mundo sair, para acabar. Calma aí, cara, você vaiar o jogo de hoje? Claro, você tá uma puta vaia pro Vasco. Lógico, 3-0 Bragantino em casa, inadmissível em qualquer circunstância, seja do Bragantino, seja do Vasco. Qualquer circunstância. O Bragantino é um nanico perto do Vasco. Você tem que vaiar, protestar, ficar puto, vaiar jogador e tal, mas parecia uma reação de um time que vem numa crise de 10 jogos sem ganhar. E não de um time que estava legal, estava bem e tal, de repente perdeu 2 jogos. Não, completamente desproporcional. Absurdamente desproporcional. Acho que o torcedor do Vasco entrou numa onda de mediocridade tamanha que ele está brigando para jogar a Sul-Americana. Ou seja, o Vasco está na Copa do Brasil, está no Brasileiro, ele sabe que nem o Flamengo tem elenco para jogar 3 campeonatos. Ninguém tem. Mas o Vasco tem que jogar os 3 campeonatos. Caralho, o Renato está tomando a decisão correta. Eu vou abrir mão do campeonato menos importante. Naturalmente. É isso que você tem que fazer. Mas aí não. A gente quer ganhar a Sul-Americana. Porra, desculpa, cara, mas a Sul-Americana virou prioridade de um clube grande do tamanho do Vasco. Estão revoltados porque o Vasco abriu mão do campeonato de bosta. Aí vocês estão concordando com a mediocridade que o clube se estabeleceu. Porque é para abrir mão desse campeonato de bosta. Ah, não, nós estamos putos porque não pode tropeçar 2 jogos. Eu não acho que faz tanto sentido ficar puto desse nível. Eu acho que as coisas estão saindo do controle. Agora, que aconteceu alguma coisa em São Januário, eu não estou falando de hoje, mas aconteceu alguma coisa, aconteceu. Porque não é possível um time que vinha sorrindo em campo, tentando jogar, né, brigando pra cacete, em paz com a torcida, de repente ele toma 2 lapadas absolutamente inexplicáveis. Aconteceu alguma coisa ali. Eu não sei o que é, se é elenco, dinheiro, o que foi, eu realmente não sei. Mas alguma coisa aconteceu, porque não é normal um time estar fazendo uma campanha regular, melhorando, e de repente entra um tolete no meio da história e fala, não, agora não é que você vai ter uma oscilação. Você afundou. São 2 jogos que você simplesmente
Tomou 2 porradas, quase tomou uma goleada, o Bragantino perdeu um pênalti no final, você perdeu de 4-0 pro Bragantino em casa, tem alguma coisa acontecendo. O Renato saiu fazendo gesto pra torcida, eu não sei se fica, porque assim como aconteceu no Fluminense, o Renato não tem grandes motivos para querer passar por situações que desagradem, porque afinal de contas, quando você tá milionário com a carreira feita, você só passa por isso se você quiser. Então, assim, o Renato eu acho que é um cara muito vulnerável de do nada falar, senhor Pedrinho, valeu, tá tranquilo, você tá me xingando aí, vou embora e tal, e foda-se, troca aí pra Copa do Mundo e tal. Não acho que o Renato é um cara que dá pra garantir, não teve entrevista ainda depois do jogo, tô gravando logo depois, mas acho a reação bem exagerada, não pela derrota, porque pela derrota seria justíssima as vaias, mas a porradaria generalizada em cima de todos os jogadores da comissão técnica do Vasco, a impressão que se tem é que o Vasco vem de uma sequência terrível e que o Vasco está em último colocado. E lembre-se, o Vasco hoje está ali perto da zona de rebaixamento, mas não se iluda com a posição, porque uma vitória do Vasco coloca ele em sétimo. Então, nós estamos falando de uma diferença de 3 pontos entre o sétimo colocado e onde está o Vasco. Então não é bem você olhar para a tabela e falar, mas eu tô para cair. Pô, São Paulo se perder 2 jogos, tá para cair. E ele estava em quarto colocado quando começou a rodada. Então, assim, tá muito perto. A distância não dá para colocar tudo nessa balança. Achei o jogo muito ruim, acho que o Vasco merece muitas críticas, alguma coisa, eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu. E se o Vasco não conseguir corrigir isso, em 48 horas a batata de alguém vai assar e provavelmente vai ser a do treinador. Mas eu acho muito bizarro que isso tenha acontecido em 2 jogos, nada sirva para mais nada e seja tudo uma tragédia. Dito isso, eu quero deixar vocês aqui com o nosso H2Bet, que o link está na descrição, o QR Code está na tela. Entre lá, faça a sua fezinha, aposta no Vasco, porra, que vai dar certo na Sul-Americana, o Vasco vai ganhar essa semana. Vai com reserva, né? Vai ganhar porra nenhuma.